Olá, eu sou a Laia, eu sou acupunturista, doula e mãe, e eu vou falar hoje um pouco sobre introdução alimentar e Baby-led weaning, BLW, que é um método diferente de introduzir os alimentos para o bebê. A minha filha tem quase 7 meses e eu andei lendo bastante sobre como fazer essa introdução alimentar de uma forma saudável. Para quem não sabe, eu sou vegetariana. Eu sou vegetariana desde que eu nasci, pois os meus pais também são vegetarianos, então eu fui criada assim sem nunca ter comido nenhum tipo de carne. A alimentação é uma coisa muito importante para mim, até mesmo porque dentro da visão da medicina chinesa, a gente diz que a saúde ela tem vários fatores envolvidos. O que promove de fato a saúde é tanto assim aquilo que a pessoa traz consigo quando ela nasce, né, que é a essência dela, que no ocidente a gente até poderia chamar de genética, né? E o resto é o ar que essa pessoa respira, como essa pessoa se exercita e o que ela coloca para dentro do corpo dela, né? Como ela se alimenta e como ela cultiva tanto a sua alimentação como as suas emoções. E é esse conjunto que vai fazer a pessoa ter harmonia na vida, ter equilíbrio no corpo, nas emoções e na saúde. Então eu não quero que minha filha receba nada que vai fazer mal para ela, porque da mesma forma que você não rega uma planta com uma Coca-Cola, você não dá um refrigerante para um bebê, para uma criança, e até mesmo com um adulto você não devia tomar, porque não tem nada de bom, não te traz nenhum benefício, só faz mal. Então eu li muito sobre introdução alimentar, e pelo fato de eu ser vegetariana, desde pequena eu tive que me defender muito de questionamentos, né, sobre proteína, sobre anemia, que eu nunca tive, sobre ferro, sobre ômega 3, sobre B12. Eu tive que ler muito na minha adolescência para me defender dos comentários, das piadinhas e dos questionamentos. E isso me motivou, inclusive, a pegar algumas cadeiras na Faculdade de Nutrição da Universidade de Brasília. Eu quase fiz nutrição, mas a vida me levou para outros rumos. E eu não sou nutricionista, eu não sou pediatra, eu não sou médica, eu não sou autoridade nenhuma nesse assunto. E tem muita gente que sabe muito mais sobre Baby-led weaning, que significa o desmame conduzido pelo bebê, na verdade é a introdução alimentar conduzida pelo bebê. Eu não sou das pessoas que sabem mais sobre isso, eu tô começando agora, mas eu gosto sempre de repassar as minhas impressões e como tá sendo. Pra mim sempre foi muito importante dar autonomia para minha filha. Eu quero que ela tenha uma relação saudável com a alimentação, porque distúrbios alimentares são muito comuns e problemas com alimentação são muito comuns, desde pessoas que têm prisão de ventre crônica ou dificuldade de comer saudável ou vícios alimentares. E eu quero agora que eu sou responsável por ela, promover uma alimentação mais rica, saudável, colorida e feliz possível, porque a alimentação é prazer também. Então, para planejar bem a alimentação da minha filha, eu peguei na internet um manual da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem várias pesquisadas em blogs, que tem muitas páginas de alimentação vegetariana, nutrição vegetariana. Então, eu vou contar rapidamente algumas conclusões que eu cheguei quando eu montei. Eu fiz uma tabelinha com frutas, cereais, leguminosas, folhas, carboidratos e extras de o que dá para minha filha até 1 ano de idade. E uma tabelinha de o que não dá. Para começar, não dá nenhum alimento antes dos 6 meses. A Organização Mundial de Saúde, ela orienta que a alimentação só comece a partir dos 6 meses, porque quando, teoricamente, o bebê está mais pronto para digerir os alimentos, quando o intestino dele já está mais desenvolvido, e antes disso, o leite materno ele é 100% suficiente. Não quer dizer que o bebê fez 6 meses e de repente ele vai começar a comer e que ele vai começar a comer de tudo. Se você amamenta, o leite materno ainda é a principal fonte de nutrição, alimentação e sustentação dele. Então, alguns bebês, eles só vão começar a comer de verdade lá pelos 7, 8 meses. E só depois de 1 ano que a amamentação começa a ser complementar às comidas. Mas até os 2 anos de vida, por exemplo, um bebê que mama leite materno, ele recebe desse leite ainda boa parte da gordura, das proteínas e até mesmo metade a quantidade de vitamina C que ele precisa. Então o leite materno continua sendo muito rico. Mas aí eu fiz uma listinha do que não dá. E eu vou compartilhar essa lista com vocês. E então aquilo que tem muito agrotóxico, que a gente sabe, tipo pimentão, morango, a batata inglesa, o tomate, evitar. Se for orgânico, tudo bem, mas esses são os top agrotóxicos. Evitar clara de ovo, porque a clara tem um potencial alergênico muito grande e até 1 ano o bebê ainda não está muito pronto para comer. Evitar laticínios, de toda forma. Laticínios
inclui manteiga, leite, creme de leite, queijos, qualquer coisa que tenha sido feita com leite de vaca. O leite de vaca ele é um alimento extremamente alergênico. Na medicina tradicional chinesa, o leite de vaca ele é considerado um alimento que gera mucosidade interna. O que isso quer dizer? Ele aumenta a chance de você ter inflamações e catarro. Então, você está com uma coriza, está com um catarro na garganta, está com uma otite, está com uma sinusite, está com uma rinite, tá entupidinho, tá resfriadinho, provavelmente o laticínio pode estar prejudicando a sua recuperação. Eu não acredito que uma vaca faça um leite melhor do que o meu para minha filha, então eu não vejo necessidade nenhuma de dar leite para ela, ela não precisa, e a recomendação oficial da pediatria é que o leite de vaca, por ser alergênico, deve ser evitado no primeiro ano de vida. Eu pretendo evitar o máximo que for possível. E o cálcio? O cálcio, existem outras fontes de cálcio, brócolis, a selga, a couve, a couve-flor, até mesmo o milho, o gergelim, existem muitas fontes de cálcio que, se você conseguir introduzir uma alimentação variada para a criança, ela provavelmente não terá nenhum tipo de deficiência. Cafeína tem que ser evitada. E não precisa explicar muito, né? Cafeína, além de ser hiperestimulante, uma criança já é uma criança saudável, já tem muita energia, ela não precisa de mais estímulo. A cafeína, ela prejudica a absorção de ferro no organismo. Então, se você quer evitar anemia e se você quer uma criança que se desenvolva bem, nada de dar café, chá preto para ela, muito menos refrigerante, né? Mel a gente não dá para bebês, espera pelo menos 1 ano para dar mel, porque o mel ele tem uma chance do bebê desenvolver botulismo. Sucos artificiais, sucos de caixinha. Eu sugiro muito a todas as mães, parentes, amigos, todo mundo faz muito bem, se vocês assistirem um documentário chamado Muito Além do Peso. Suco de caixinha é uma porcaria. Por açúcar com conservante, às vezes tem mais açúcar que refrigerante, biscoito, bolacha de pacote, muita gordura saturada, gordura hidrogenada, muito açúcar. Não dê açúcar para o bebê não precisa de açúcar. Açúcar dá cárie, açúcar prejudica o metabolismo, pode conduzir à obesidade, à diabetes, é viciante, destrói o paladar da criança e a criança não precisa receber afeto como forma de açúcar. Há outras formas de dar afeto para uma criança e uma criança pode ser feliz tendo um paladar sensível a outros alimentos que não precisam ser adocicados de forma artificial com esse pozinho branco. E evitar sal para não sobrecarregar o bebê com sódio, porque as quantidades diárias necessárias são mínimas. E obviamente não dá nenhum alimento industrializado. A criança não deve consumir mucilon, farinha láctea, tem muito açúcar nesses negócios. Se você quer fazer um mingauzinho, faz com farinha de arroz, farinha de aveia, farinha de linhaça, farinha de quinoa, farinha de amaranto. Não precisa comprar latinha colorida, feita para bebês, né, entre aspas. Até mesmo na lata tem alguns escritos assim, só a partir de 2 anos de idade, mas a gente não observa muito isso, né. Criança não deve consumir danoninho, tá lá no pacotinho, não dar para bebês, né, tá escrito lá, danoninho não tem nada de bom, é corante com açúcar. E evitar castanhas, nozes, por causa do potencial alergênico delas também. Eu não sou do tipo que não consome trigo ou que é contra glúten, pelo contrário, eu adoro um bife de glúten. Mas o trigo tem um potencial alergênico um pouco maior. Então, quando der, se der, observar bem a reação da criança e evitar farinhas brancas, né? Se for dar algo de trigo, dá integral. Porque pão branco, arroz branco, macarrão, tudo isso faz a glicemia, né, que é o açúcar no sangue, aumentar muito, e aí o pâncreas tem que liberar muita insulina, e isso vai prejudicando o organismo aos poucos. E evitar qualquer tipo de coisa que contenha glutamato monossódico, que é o shoyu, o macarrão instantâneo e vários temperos artificiais. Glutamato monossódico faz super mal para o organismo e seria péssimo se um bebê consumisse. Tem uma dica que me deram uma vez que eu achei super legal, que é pensar se você comeria essa comida 200 anos atrás, 150 anos atrás. O que o bebê precisa é de comida de verdade. Então, se você cortar os industrializados, se você olhar um rótulo e tiver um monte de nome que você não entende, que você não conhece, que você não sabe o que é, corantes, aromatizantes, etc., não dá pro bebê. Não vai fazer bem e talvez faça mal. Dê comida de verdade. Dê aquilo que você encontra numa feira. Então a ideia foi começar a introdução alimentar da minha filha usando esse método BLW,
que é justamente, como eu disse, o bebê conduzir a própria alimentação. Eu acredito muito na sabedoria do próprio corpo, porque o corpo sabe pedir o que ele quer. E o bebê também ele sabe. Eu amamento em livre demanda, então eu sempre deixei que minha filha dissesse quanto leite ela precisava e quando ela tinha fome e quando ela não tinha mais fome. Então, por que eu faria diferente com a introdução alimentar? A ideia desse método é deixar de lado papinhas e colheres e não ficar dando a comida na boca do bebê. Deixar que o bebê descubra a comida e descubra o prazer em se alimentar. O bebê ele tem que estar pronto para isso e alguns sinais vão indicar isso. Segundo eu li, o bebê tem que conseguir sentar sozinho e isso ajuda a prevenir engasgos, porque ele já sustenta o pescoço e a coluna bem. Ele tem que ter habilidade manual de segurar os alimentos, de segurar os objetos e levar à boca. Ele tem que ter esse impulso de levar as coisas à boca. E ele tem que demonstrar interesse pela comida. Então 6 meses é um marco, mas às vezes alguns bebês vão ser mais para frente ou mais para trás, depende muito do desenvolvimento dele, mas não quer dizer que eles são mais adiantados ou atrasados, vai do ritmo de cada bebê. A minha filha, com 5 meses e 3 semanas, eu estava comendo uma banana e ela enfiou a mão na minha frente, agarrou a banana da minha mão, enfiou na boca e aí eu deixei para ver o que ela ia fazer e ela fez um movimento de mastigação e demonstrou muito interesse no sabor da banana. Eu tirei dela porque eu tinha essa ideia de amamentar exclusivo por 6 meses. Mas vez ou outra eu deixei ela experimentar, porque eu acho saudável essa fase que eles estão de curiosidade, de experimentação. E quando a comida começa desse jeito, eu acho que fica na memória corporal e emocional uma relação muito mais saudável com a comida, né? O bebê, nesse método, ele não tem uma papa amorfa com vários alimentos misturados que ele não consegue distinguir bem os sabores, porque ele não conhece, ele não sabe de onde daquilo veio. E ele também não toma suco. Inclusive, recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que bebês menores de 1 ano não devem tomar suco, porque o suco tem um alto índice glicêmico, sobrecarrega o organismo e promove muitas calorias e poucas fibras, né? É melhor que o bebê descubra a fruta por ele mesmo, que ele veja a cor daquela fruta, o formato da fruta, a textura da fruta, o cheiro e aí o sabor. A alimentação para o bebê é uma descoberta incrível do mundo, é uma experiência sensorial grandiosa. Né? Ele tá cheirando, ele tá vendo, ele tá sentindo, ele tá provando e tudo isso é misturado. Então para eles pode ser muito prazeroso descobrir os alimentos. E como a mãe não tá enfiando a colher na boca da criança, é ela que vai decidir o quanto ela vai comer. E no início ela só vai brincar com comida, põe um pouco na boca, mordisca um pouco, mesmo sem dentes. A minha filha não tem dentes, mas ela com a gengiva durinha, ela corta os pedaços da banana, é super bacana de ver, ela come os pedacinhos de mamão que ela mesma tira da casca. Eu dou um pedaço de mamão, quando eu vou ver no final só tem a casca. Então a ideia é dar o alimento em pedaços para o bebê. Eu tenho optado por deixar, um pedaço assim um pouco maior que a mão do bebê, para que ele possa segurar e ter controle, e não muito pequeno. Claro que você não vai dar um alimento pequeno e perigoso para o bebê, como um amendoim, que aí a chance de engasgo é real. Muita gente pergunta sobre como é que fica o engasgo, porque o bebê sai do leite materno para pedaços. Isso que é legal. O bebê aprende a controlar os pedaços que entram na boca dele e a controlar o que ele vai engolir. E o bebê tem um reflexo de desengasgo, que em inglês eles chamam de gag reflex, que ele dá umas tossidinhas e põe para fora da garganta aquilo que ele sente que não vai passar. Eu vi a minha filha fazer isso algumas vezes, e se vocês digitarem no Google gag reflex, vocês vão encontrar vários vídeos de exemplos de bebês fazendo isso. A gente tem que confiar nos bebês que eles conseguem. Uma coisa que fez muito sentido para mim é que o bebê engasga mais quando ele está recebendo comida em forma de papo, porque o leite ele engole de um jeito e o sólido ele tem que mastigar, ele dá com os tamanhos. Mas a papa ela é meio grossa, meio líquida e tem alguém colocando isso para dentro da sua garganta. Então você não tem muito controle de o quanto está entrando. Isso que é legal do BLW. O bebê está no controle. A minha filha está se alimentando há 3 semanas e só na primeira semana eu vi ela ter vários reflexos de desengasgo e é super bacana porque eu vi ela tossindo e aí daqui a pouco ela cuspia, botava pra fora um pedacinho de uma pera que ela não engoliu, um pedacinho de um mamão que foi muito grande. Claro que você não vai deixar o bebê sozinho, é importantíssimo
que esse bebê esteja assistido. Então, você não vai dar comida e ir para outro cômodo. Tem que ficar ali do lado porque o engasgo acontece, o engasgo é real e é preciso saber como agir e o que fazer caso o bebê se engasgue. Mas os bebês se engasgam, até mesmo com leite materno. Quantas vezes a minha filha não se engasgou mamando? E ela tossia e se livrava sozinha. Tem que só tomar as devidas precauções com tamanhos e respeitar o desenvolvimento do bebê, né? Nunca dar comida para o bebê deitado, sempre em posição vertical, sempre um bebê que já consegue sentar e já tem controle. E aí daí ir apresentando os alimentos, uma fruta por vez, um legume por vez, dar uma cenoura cozidinha, um pedaço de abóbora. Alguns alimentos ficam mais difíceis. Eu não consegui dar arroz ainda para ela, porque o arroz é muito pequeno e tem a chance dela aspirar, então é perigoso. Mas eu fiz um bolinho de arroz. Eu amassei um pouco de arroz com farinha de linhaça, botei no forno com um pouquinho de azeite e dei para ela pegar o bolinho. E aí ela se divertiu, quebrou em pedaços, chupou. E uma das coisas que ela mais adora até agora é brócolis, só cozidinho no vapor, assim, com um pouquinho de azeite de oliva. E ela chupa as florzinhas, ela enfia na boca e fica fazendo barulhinho de chupar e depois mastiga. É bem legal de ver essa descoberta, né, da comida. E eu não fico preocupada da quantidade, porque eu sei que o que está alimentando ela agora é o leite materno, mas eu já vi que ela realmente está engolindo, o mamão some na mão dela, o pêssego some, fica só a casca e sai no cocôzinho, o cocô já está diferente. Ela aos poucos ela vai aprendendo e aí não fica aquela coisa forçada de comer. Comer não vira um estresse. Para muitas mães e muitas crianças comer é um estresse e isso pode gerar problemas no futuro. Eu acredito que comer tem que ser prazeroso e tem que ser saudável, então nada de forçar uma criança a comer, nada de prometer nada para a criança. Comer não tem que ser barganha, comida não tem que ser prêmio, a comida não tem que ser ruim, do tipo, se você comer isso eu te dou um docinho depois, porque isso é gostoso. Uma rúcula pode ser gostosa, um brócolis é gostoso, uma cenourinha, um chuchu, tudo isso é muito gostoso. São sabores novos, o bebê está descobrindo, então ele tem a chance única de desenvolver o paladar dele, né? E quando você coloca muito sal, quando você coloca açúcar, quando você coloca aditivos, aromatizantes, quando você coloca coisas artificiais na comida, você está acabando com as papilas gustativas do bebê e fazendo ele ficar viciado em sabores extremamente excitantes, e aí ele não vai aceitar as outras comidas. Se você ficar dando doce para um bebê, ele não vai aceitar mais comer frutinha. E o bebê tem que poder se sujar. Eu acho que a única desvantagem, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho experienciado, é a sujeira, porque o bebê faz muita sujeira com a comida. O bebê é acostumado a comer papinha ali, é só aquela sujeirinha ali no babador que você dá uma limpadinha. Com esse método que ele é livre, é liberdade mesmo. Vai comida para todos os lados, para a parede, para o chão, ele derruba várias vezes. E eu acredito que aos poucos ele vai se acostumando mais a lidar com o alimento e o bebê não tem um movimento de pinça ainda bem desenvolvido. Então, o bebê com uns 8 meses, 9 meses já está desenvolvendo o movimento de pinça. Então, ele consegue pegar partes menores. Mas a minha que tem 6 meses, ela agarra tudo assim meio toscamente, escorrega. E é engraçado de ver. E é legal ver a felicidade dela em descobrir os alimentos. Então, se você liga para sujeira, talvez isso seja uma parte negativa. Mas não se deve ficar limpando o bebê enquanto ele está descobrindo, enquanto ele está comendo, porque ele vai desenvolver uma relação de irritação, ou ele vai se sentir podado, ou você vai cortar o processo de curiosidade dele. Ele começa a observar alguma coisa, está curioso e você passa um pano na cara dele, você atrapalha. E claro, junto com a comida começa a introdução de água. E a água eu tenho dado no copo, no canudinho e num copinho com um bico rígido, sem válvula. Porque o bico com válvula e o bico mole de silicone e a mamadeira, eles, para quem amamenta, são prejudiciais. Eles atrapalham a amamentação e causam uma confusão de bicos que pode levar o bebê a um desmame precoce. Caso você queira amamentar como a Organização Mundial de Saúde recomenda, até os 2 anos de idade ou mais, porque o leite materno é ótimo para o bebê. Então você deve evitar mamadeiras e bicos moles com válvula. E aí a minha filha tá assim, ela
come e bebe água no copinho. Eu tava super ansiosa, sem saber se ela ia aprender a sugar o bico rígido do copinho. Vou até mostrar o copinho aqui. É que ela usa esse copinho aqui, é um copinho da Cuca, mas eu não tô fazendo propaganda, é esse que eu achei. Ele não tem válvula, ele pinga e você dá uma leve sugadinha, não chega a ser uma sugada, sai a água, flui livremente. Mas alguns bebês, e a minha filha, ela consegue beber direto aqui. A gente vai controlando a quantidade que derrama e eles aprendem a engolir. Novamente, no início ela engasgava muito com a água, tossia, e agora tá melhorando. Assim, cada dia a gente vê o desenvolvimento dela. E em 3 semanas de introdução alimentar eu já consegui que ela provasse vários alimentos e eu nunca forço, eu nunca enfio na boca dela. Eu dei papinho pra ela hoje e teve uma outra vez que eu dei também que ela aceitou, mas hoje ela já não aceitou mais que eu desse. Eu levava a colher para a boca dela e ela queria segurar, queria controlar ela mesma, então autonomia é isso, você vai ter que aceitar que você tem um bebê autônomo em casa que quer comer sozinho e fazer a maior bagunça, mas ela vai comer, não se preocupe. Um dos lados bons desse método é que o bebê ele participa mais das refeições da família, né? Você não tem que preparar uma comida separada do bebê, ele pode comer a sua comida se for uma comida saudável, né? Se você estiver comendo um miojo, por favor, não dê pro bebê. Mas ele pode participar da refeição familiar, ele senta ali do lado e você dá algo para ele comer e ele vai entendendo que aquilo é um momento da família, é um momento de alimentação e é um momento lúdico. A comida não precisa ser sem graça, ela pode ser temperada, mas assim, pouquíssimo ou nenhum sal. E coloque cheiro verde, orégano, um cominho, não sei. Coloque os temperos que você está acostumado, sem pimentas, porque é muito irritante para o sistema digestivo do bebê. Mas faça uma comida gostosa, né? O bebê ele também tem paladar e ele vai gostar de descobrir esses sabores. E à medida que ele vai aprendendo o sabor, assim, ele já comeu uma batata, já comeu uma cenoura, e aí ele sabe o que é isso, aí você pode fazer uma comida misturada. Claro que se você fizer um purê, porque o adulto também come purê, né? Não quer dizer que o bebê não vai comer nunca uma sopa ou nunca um purezinho. Mas quando ele fizer isso, ele vai controlar a ingestão dele, ele vai controlar a colher e ele vai pegar com a mão. Não tenha pressa em ensinar o bebê a comer de talher, porque ele tem que sentir com a mão. Quando ele for um pouquinho mais velho, maiorzinho, ele também vai desenvolver curiosidade, porque ele vai ver todo mundo comendo com os talheres, vai querer também ter o dele. A criança ela funciona muito por imitação. Então você tá junto dela comendo com ela, facilita também ela ter interesse em comer. E isso eu vou deixar aqui um vídeo da minha filha provando laranja pela primeira vez e um vídeo que eu tentei dar a papinha na colher e ela controlou totalmente a situação.